O deputado federal Arthur Lira questionou a legitimidade do Supremo para decidir questões de orçamentos durante a participação no painel sobre controle de constitucionalidade e separação de poderes do Fórum de Lisboa. Para o deputado, o Brasil vive uma tensão como poucas vezes se viu na história, passando por um desafio da legitimidade democrática, no que toca à atuação do judiciário nas questões do orçamento. Essa declaração vem no momento em que o governo Lula enviou ao Supremo a ação para reativar o decreto sobre o IOF, que foi derrubado pelo Congresso em meio a tensões do Legislativo com a Corte por conta de decisões sobre emendas parlamentares. Couto, tudo envolve as emendas, né, Couto? Tudo isso explica tudo que está acontecendo, essa crise toda do governo com o Congresso e do Congresso com o Supremo, tudo tem a ver com a questão das emendas. E a volta à cena do Arthur Lira, que tinha sumido depois que deixou a presidência da Câmara, mostra também a influência cada vez maior que ele tem junto ao Hugo Mota, né, que é cria dele e Eduardo Cunha, né, uma linhagem que vem desde a época do governo Dilma, que é basicamente uma questão de grana. E isso é uma questão central na democracia brasileira, que esse dinheiro todo das emendas, do fundo partidário, do fundo eleitoral e tal, impede uma renovação do Congresso Nacional. É baixíssimo o índice de renovação no Congresso. Por quê? Porque esses que já são parlamentares têm cada vez mais dinheiro e cada vez mais poder para continuar com seus mandatos e impedir a ascensão de outras lideranças. Essa é uma questão central que vão ter que discutir na democracia brasileira. E tudo que está acontecendo, toda a brigaiada que está aí, é por causa de grana das emendas. E qual é a preocupação deles? O governo não liberou emendas esse ano, liberou muito pouco, né? E realmente, como a Letícia lembrou, só tem o primeiro semestre para poder usar esse dinheiro no ano que vem, né? Depois não pode mais. Esse é o centro de toda a questão, de todo o debate político que nós temos no Brasil hoje. É em torno das emendas. E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, quer limitar quem pode ir ao Supremo para recorrer sobre a constitucionalidade de decisões de projetos aprovados pelo Congresso e pelo Executivo. Vamos ver. Hoje está muito aberto isso. Todo mundo pode acessar e questionar qualquer coisa, entrar com madinha em relação a uma legislação votada pelo Parlamento brasileiro. Eu entendo que nós temos que tomar uma providência em relação a isso. As críticas ao judiciário são fruto daqueles que vão e procuram no judiciário, como o caso do IOF, foi um partido político que entrou fazendo o primeiro questionamento, em seguida a AGU, com legitimidade, com prerrogativa, mas se todo o tempo nós levarmos todas as discussões do Congresso, com todos os legitimados para o Supremo Tribunal Federal, em todo instante alguém vai ficar satisfeito e alguém vai ficar insatisfeito com a decisão da Suprema Corte Brasileira. Acho que esse é um assunto muito relevante que temos que decidir no Parlamento, com legitimidade, sobre quais os aspectos dos legitimados que podem entrar para questionar a constitucionalidade de uma lei votada no Congresso brasileiro. Bom, eles querem diminuir a possibilidade de partidos que têm menos representatividade de irem ao Supremo questionar. E vale lembrar que foi o PSOL, né, Letícia, que entrou primeiro ali para questionar a questão do IOF. É surpreendente, né? Porque é justamente tirar o direito desses partidos de procurarem o judiciário. Muitas vezes o judiciário, a gente vê muitas questões do Congresso, que envolvem Congresso e Planalto, sendo levadas para o judiciário tendo que arbitrar. E muitas vezes, porque o Congresso não define, não decide. Se o Congresso não legisla, alguém tem que resolver alguma coisa. E muitas vezes essa coisa acaba sobrando para o colo do Supremo Tribunal Federal. E aí, exatamente, como você colocou agora sobre o PSOL, essa regra que ele está querendo impor lá e que vai dar muita confusão, vai dar muita gritaria ainda, ela tem um destino certo, que são esses partidos com menos representantes, que é o PSOL, o PDT, a Rede de Sustentabilidade. São partidos que judicializam muitas questões, principalmente no campo progressista, Diego. E tem o Novo também, não sei se o Novo seria impactado, Letícia, já do outro lado, né? O Novo também que tem poucos representantes. Couto, e aí, como é que você vê tudo isso?
O Novo seria mais impactado, Diego, porque ele não ultrapassou a cláusula de barreira, né? Então, eu acho que desses partidos todos que estão entrando, que vocês citaram aí, no Supremo, o mais atingido é o Novo. Mas pior que isso, seria atingido a sociedade civil. Eles querem impedir também que organizações da sociedade civil recorram com a DIN no Supremo contra decisões do parlamento. Eu acho que essa é a questão central. Eles não querem. Todas essas entidades da sociedade civil, desde a OAB, CNBB e representantes sociais, de sindicatos e confederações, eles querem impedir, o que é um absurdo. Quer dizer, eles não querem mais críticas, não querem contestação a decisões do Congresso, que nem sempre são legais, são constitucionais, né? O Alcolumbre ele não quer mais que o Supremo se meta nessa história. No fundo é isso. Por quê? Porque os 80 processos contra parlamentares envolvidos em corrupção nas emendas parlamentares estão lá no Supremo, né? E na mão do Flávio Dino e de outros ministros também. Então, nós chegamos mais uma vez à questão das emendas parlamentares, que tudo que vem sendo questionado tem a ver com isso. É a briga do Congresso contra o Flávio Dino, né, por causa das emendas e principalmente dos processos que ainda estão por vir a público contra parlamentares. Esse é outro ponto, viu, Letícia, muito importante que vai influir na campanha eleitoral do ano que vem. No próximo bloco falaremos sobre integrantes de movimentos sociais da esquerda que entraram na sede do Banco Itaú, na Avenida Faria Lima, em protesto em São Paulo. Eles carregavam cartazes com os dizeres "Chega de mamata" e "taxação dos super ricos". Já um protesto aí na Avenida Faria Lima, que é o coração do mercado financeiro, num dia que o dólar, inclusive, fecha num valor menor desde junho de 2024, menor valor do dólar, e a Bolsa bateu o recorde histórico. Um protesto aí em frente à sede do Itaú, na Faria Lima, em São Paulo. Daqui a pouco eu trago os detalhes. Até já. Ô, Letícia, é isso, né? E a briga vai continuar agora. Vamos ver como é que os partidos vão reagir a essa ação do Alcolumbre. Acho que se isso for de fato oficializado, vai inclusive ter uma ação no Supremo questionando essa decisão, essa ação do presidente do Senado, né? Dentro disso que o Coach estava colocando, hoje o Arthur Lira, lá em Lisboa, quando ele estava criticando a questão do IOF, ele fala que o Poder Judiciário não passa, quando o Poder Judiciário passa a determinar, a acompanhar a execução orçamentária de políticas públicas, adentra nos domínios do Executivo e do Legislativo. É isso, eles não querem que essa discussão, que nenhuma discussão envolvendo o Congresso seja que caia na mão do terceiro poder, que é o Supremo. Só que o Supremo está lá para isso, para ser um equilíbrio entre os três poderes. Diego. Coach, é isso, né? Vamos ver as repercussões que vão vir a partir de agora. Sobre o protesto que você mostrou as imagens aí agora, eu queria registrar o fato de ter sido um protesto pacífico, né? Eles entraram lá na sede, no prédio grande lá do Itaú, na Faria Lima, com faixas, cartazes que nós estamos vendo aí, mas não houve nenhum incidente. Tem a ver, Diego, isso com a campanha que foi desencadeada nos últimos dias aí pelo governo e pelo PT, do que é o lema, que pretende ser o lema da campanha do ano que vem, que é pobres contra ricos, justiça social e tal, né? Acho que isso aí é um prolongamento do que se vê nas redes sociais, agora indo para a rua pela primeira vez. Verdade, a gente vai voltar depois do intervalo trazendo essas imagens, né, das manifestações para falar um pouco desse embate que está havendo nas redes sociais também, né, que tem pegado, inclusive a Gleisi Hoffmann tweetou, vou pedir para a nossa equipe abrir também o tweet da Gleisi Hoffmann para assim que a gente voltar do break, a gente registrar, porque está havendo uma onda de ataques ao presidente da Câmara, Hugo Mota. Né? Então ela tentou amenizar um pouco, dizer que ataques pessoais não são bem-vindos. Eu quero te mostrar isso daqui a pouquinho, nesse embate que foi colocado e está sendo estimulado nas redes sociais da disputa, né, de classes mesmo.